Ju escreveu: só jogou bem contra o Paraguai, precisa ter constância. É o que eu acho também. Paraguai foi um jogo em que a gente soube aproveitar e passar por diversos momentos e construir uma grande goleada. E nos demais jogos, que foram os 2 empates, a gente acabou caindo na burocracia. Até um pouco disso que a gente vem falando aqui pra vocês, de não ter meio de campo, das opções de ataque talvez não terem sido bem aproveitadas, né? Citei o Evanilson, a gente citou agora o Hendrick, outros jogadores que não foram convocados. Então, assim, acaba pesando quando você tem uma lista mais fraca, de fato, em momentos importantes que a gente não consegue reverter partidas. E espero que isso mude agora no mata-mata. No mata, né? Porque jogou. Jogo único, né? E, assim, eu acho que é um ótimo ponto. E, de fato, eu acho que o jogo... E até pelo resultado, assim, acho que o resultado ainda mostra que se a gente não tivesse tido esse resultado 4-1, talvez a gente tava falando de falta de objetividade um pouco da seleção, porque a seleção podia ter feito mais se tivesse objetivo, se tivesse funcionar, mas 4-1 tá bom, tá ótimo, tá excelente fazendo isso. Só que, ao mesmo tempo, quando você pensa também o resultado contra a Colômbia, poderia ter sido totalmente diferente. Não estamos aqui falando que a seleção jogou bem, mas vamos pensar, a gente teve um pênalti escandaloso não marcado. Que a própria Conmebol agora referendou e falou, erraram, né? E tá tudo bem, assim, tá tudo bem uma ova, né? Porque se você parar pra pensar, a Conmebol mudou a nossa semifinal e a nossa, possivelmente, a quarta. As quartas e a semi, né? Não, a semi seria a mesma. O Brasil pode pegar com É verdade, tudo bem, você tem razão. Então, assim, mudou nossas quartas de final de uma forma que... Mas você muda o deslocamento da torcida, o ingresso vendido era pro jogo, a torcida brasileira em peso comprou ingresso pro Arizona. Exato. Phoenix. E o jogo vai ser em Las Vegas. Talvez o lado bom é que foi em Las Vegas que a gente construiu um melhor jogo, né? Então, se apegar nisso. Mas o grande ponto é, isso não mascara. Tipo assim, de qualquer forma, com 2-0 no jogo, talvez o resultado seria diferente. Mas não tem como saber. E aqui a gente também não tá falando o jogo contra realmente o jogo aí, concordo plenamente com a colocação. O único jogo que salvou nessa primeira fase foi contra o Paraguai. Próximo. Obrigado. Marcel _ 2S escreveu: tentaria mudar o 4-4-3 para 4-4-2 e congestionar no meio campo para ter criação. Ó, mais uma de mudança de formação, hein? E mais uma falando do meio campo. Do meio de campo. Já é uma certeza que o meio de campo nosso, a gente está falhando. A gente comentou aqui numa outra pergunta sobre a mudança de formação não mudar. Continuo ainda com a mesma opinião, mas não está errado. Povoar o meio de campo, acho que tem que povoar de uma forma diferente. Eu acho que assim, a gente está travado, a gente tem características ali atrás. Se a gente for parar para pensar, o Danilo não é um cara que ataca muito. Ele fica muito na linha. Você vê que ele tem o cara, ele solta a bola rápido. Ele não é aquele lateral que vai lá no fundo. Você não vê o Danilo quase nunca na frente. Nem João, até pela forma como ele vem jogando. Ele é zagueiro atualmente, né? Então, ou seja, você já tem 3 ali numa linha, né? Em teoria, né? Porque você já tem o zagueiro e tem os 2. O Wendel também não é um cara tão agudo assim lá na frente. Então, ou seja, nós já temos uma linha de 4, com mais 2 ali volantes. Tá faltando empurrar o jogo pra frente. Tanto que tá ficando um buraco. Se você pegar a análise tática do jogo e olhar o mapa de calor, você vê que no meio de campo do Brasil tem um buraco. Está faltando. Então, assim, de fato, tem que povoar o meio de campo de uma forma diferente. Eu concordo, João. Acho que o Marcel foi bem assertivo no questionamento e você na sua resposta, quando a gente tenta observar de fato o que acontece. E vendo o jogo em loco, prestando atenção, principalmente quando você falou do Danilo e do Wendel, cara, é um espelho um do outro. Exato. Assim, a forma. Não sei se isso é o pedido do treinador ou se é a natureza do jogador. Mas é muito estranho, porque parece que eles andam em linha. Sim, exatamente. Sincronizados. Assim. E o tapa sempre pro lado, cara. Nunca tem um lançamento dos caras. Você pega. Pode olhar, não tem um lançamento do direito, assim. Não vou falar que tem um, talvez tenha 1 ou 2, mas assim, você não tem a regularidade do cara enfiando a bola, do cara fazendo. Então, assim, de verdade, super de acordo. Obrigado aí pela pergunta. Próximo. Marcel 2S mais uma vez. Tem muitos jogadores que jogam nas mesmas posições em seus times. Falta criação. Certo. Aí acho que tô tentando entender um pouquinho a pergunta dele, mas o fato dos jogadores, principalmente quando a gente fala meio campo, jogadores que jogam ali na questão da volância,
são jogadores que, na teoria, não vem funcionando. E que, apesar de no clube desempenhar um papel e ter resultados satisfatórios, parecidos e tudo mais, aqui a gente tá vendo que na seleção não tá funcionando. E aí ele tem razão quando ele traz esse ponto, porque a seleção brasileira, ela precisa ter os melhores e propiciar os melhores jogos pro torcedor, pra história da seleção, porque não dá pra aceitar o tipo de jogo que a gente vem. E aí não é uma crítica ao Dorival, porque a gente viu isso acontecer com o Diniz, a gente viu um pouco disso acontecer com o Tite também, com o Ramon, que acabou pegando ali alguns jogos no ano passado. Então assim, cara, alguma coisa precisa ter um choque ali de realidade pra gente conseguir fazer com que um jogador desempenhe no clube dele de uma forma, a mesma coisa ele consiga fazer na seleção. Ó, e assim, complementando aqui, JP, concordo plenamente, mas complementando, assim, eu ainda sou dos caras, e até fiz de falar, que quando a seleção joga mal, perde, me incomoda e eu tenho dificuldade de dormir, de parar de desligar do jogo, isso me deixa muito irritado, cara, muito irritado. Então, o jogo contra a Colômbia me deixou muito irritado, assim, de verdade. E aí eu acho que tentando trazer, além do que você pensou na pergunta que ele trouxe, na colocação dele, assim, talvez o que ele tá falando também cara, o Vini jogar na posição e o Rodrigo jogar na posição também, será que o Paquetá não tá muito adiantado, diferente do que ele joga, nem me lembro muito bem como é que ele joga no West Ham, assim, se ele tá muito mais pra frente ou mais pro lado. E, cara, eu acho que faz muito sentido, porque e o Danilo, que não tá jogando como lateral faz tempo e tá desempenhando o papel de zagueiro na seleção, não tá sendo lateral, desculpa, a gente tá jogando com falta de gente no ataque, pessoal, assim, não tem como, isso aí, se vocês, eu faço assim, a sugestão pra vocês de pegar e dar uma olhada no mapa de calor, de fazer assim, que você olha pro campo e vê o time acontecendo, o time não tá no ataque, o time não tá na frente. O time joga a bola lá, fica os 3 lá na frente, a bola fica perdida. Então, precisamos mexer nisso e fazer acontecer. Concordamos demais aí. Obrigado pela pergunta, pela escrita aí. Próximo. Marcelo José na tréplica, hein? O time não está bem tecnicamente, sentindo falta de garra. Poxa, nossa senhora, falta de garra faz muito sentido, né, JP? Isso aí a gente tá até explorando isso aqui. Boa, Marcelo. Mandou bem aí, porque outras pessoas, né? Eu acho que não sei se vai chegar mais perguntas aí, comentam disso, né? A gente acaba vendo nas redes sociais que o Brasil já não joga mais com aquela garra, com a garra característica da seleção, e que muito tem a ver, talvez, com o sentimento de conformismo com o resultado, que passa pela questão que você trouxe do Danilo. Então, assim, cara, é o Brasil que tá jogando, e é como você mesmo falou, eu tenho o mesmo sentimento. Eu não aceito que o Brasil vá para uma partida e perca. Mas perder faz parte do esporte. Eu aprendi que na vida você não ganha, você perde e você empata. Você tem 3 possibilidades. Você não pode conformar com perder, né? Exato. Agora, o que eu nunca aprendi, nem quero aprender, é que a derrota ela tem que ser aceitável. Não, você não pode aceitar a derrota. Você tem que ir até o final. Perdeu? Pô, perdeu. Paciência, acabou. Mas durante o jogo, cara... O Brasil tomou 7-1 da Alemanha há 10 anos atrás, né? Porra, mas... Cara, ali foi um jogo fatídico. Ali foi um acidente... Fora da curva. Acidente de percurso. Agora, cara, pra mim, a derrota com a Croácia, por exemplo, é um indicativo que se o Brasil tivesse mais garra naquele jogo, a gente não teria perdido, porque só faltavam 4 minutos. Então não é agora a seleção do Dorival que não tem garra, que não tem raça. É um processo que o Brasil talvez tenha perdido ao longo do tempo, de não conseguir fazer com que os jogadores tenham um brio necessário pra vestir essa armadura aqui. Porque, cara, tem 5 estrelas aqui. Qual outra que tem? Cara? Como que eu vou ter medo do Uruguai no jogo agora de sábado? Quem tem que entrar com medo é o outro time. Exato. É o outro time que tem que entrar, cara. E eu acho que é isso, assim, ó. A sensação que dá dos jogadores da seleção brasileira é que eles estão indo lá e não estão pé da vida por ter empatado com a Colômbia, pessoal. Desculpa, empatando com a Colômbia. E a impressão que passa, né? Talvez o cara até tenha. Mas não passa pra gente. Exato, uma indignação. Não passa essa indignação. Se vocês estiverem indignados aí, pessoal, a gente precisa sentir isso de vocês. E tomara que, mesmo no sentir, vocês cheguem lá e gritem, mandem enfiar a medalha, onde vocês quiserem, aqui na nossa. É isso que a gente espera. Porque a gente acredita que nós vamos. Assim, a gente não é resultadista aqui. Nós estamos falando que tá faltando garra, mas a gente acredita que a seleção brasileira vai ser a campeã da Copa América. Nós temos essa convicção. E ó,
Olhem bem pra mim aqui, eu vou falar uma coisa. Em 1994, o Brasil, ele tava desacreditado. A Colômbia era a sensação. O Brasil foi campeão e a Colômbia é a decepção. Então, cara, deixa colombiano falar, deixa o uruguaio falar. O Brasil é o Brasil. E a gente A gente espera muito. Com paciência aí, é difícil pedir isso, porque a gente também não tem mais, né? Mas, vai dar tudo certo. Mas uma coisa é certa, gente. Jogo Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina é diferente de qualquer outro jogo que vocês estão vendo aí. Isso aí não tem jeito, a seleção entra de uma maneira diferente. E tá engasgado aquele 2-0 que foi agora em outubro, que o Neymar, inclusive, se lesionou. Chegou a hora do Brasil ter a revanche, ganhar, passar e vai crescer. Crescendo, vai pegar a Colômbia de novo. E, cara, aí eles vão se arrepender de ter provocado tanta seleção brasileira. Anota aí que vai dar a gente. Obrigado pela pergunta. Próximo. Rafael M. Bueno escreveu: pra mim a seleção está ótima. O Dorival trouxe jogadores experientes e novos. Grande comentário interessante. Diferente de tudo que a gente tem visto e super respeito demais, assim. Eu acho que a gente acha que espera mais. Na minha cabeça, eu espero mais da seleção, mas concordo também com a opinião. Tudo é uma questão de ponto de vista, né? Ótica, né? Ótica. O Brasil, ele de fato tem uma lista mesclada. Acho que faltou um pouco mais de jogadores experientes para poder balancear. Tem muito cara novo. Enfim, por exemplo, no meio-campo, o Casemiro tava mal. E a gente aqui falou, não merece ser convocado. Mas você olhando o que esses caras estão jogando hoje, não é possível que o Casemiro mal vai jogar pior que esses caras, velho. Nossa, não, aí... Não, concordo. Mas assim, mas o Casemiro não dava, cara. Não. Eu sei, mas assim, é porque tá jogando mal, né, sim, cara? Acho exato. que tá faltando pegada, assim. Sim. Tá faltando alguém chegar, tá faltando um capitão da seleção brasileira. Cara com mais postura. Mais postura. Eu não sei nem se o Danilo tinha sido capitão na Juventus já. Assim, o Danilo me chamou a atenção nos momentos como capitão, teve boas falas e tal, mas teve esse episódio de discutir com um torcedor na arquibancada, enfim, coisas. E aí quando falam que o Brasil tá jogando bem, tem a perspectiva também de flashes do jogo, né? Se a pessoa não acompanha o jogo na sua plenitude, ele não vê muitos problemas, vai ver ali os melhores momentos, os gols, o 4-1 que impactou, mas de fato tem alguma coisa que precisa ser melhorada. Assim, de novo, a gente é zero resultadista aqui. Assim, tô falando da gente porque a gente é assim mesmo, e o Biel também, então a gente tá falando aqui do que a gente espera da seleção mesmo. Obrigado pela pergunta. Próximo. E o Amaro escreveu novamente: o treinador não fez as substituições na hora certa e não explorou os outros jogadores. Concordamos, principalmente a do Endrick. Acho que isso ficou muito latente no último jogo, né, JP? Assim, contra a Colômbia. Sem dúvida. Escolhas ruins de substituição. Muita demora. E timing também. O timing de substituição foi ruim demais e... Cara, você precisa ganhar o jogo, você tem que fazer... Você vê que o que você montou, o que você planejou não tá dando certo, não tá tendo resultado. Cara, mudanças. A gente não pode ficar sentado esperando ou tentando... observar o que o treinador adversário vai fazer pra gente não ser surpreendido. Cara, você tenta uma coisa, se você vê que o cara deu um retorno, você faz outra e vai mudando pra poder encaixar o jogo. O Brasil não conseguiu encaixar o jogo. Não, exatamente. E bora. Acho que assim, tem que acelerar, tem que trocar mais, tem que mudar. Bora, Dorival. Bora lá. Obrigado. Próximo. Amaro mais uma vez. Ele leva 3 goleiros, só utiliza um. O mesmo que perdeu 2 Copas do Mundo. Cara, assim, o Alisson não passa confiança. Ele é um ótimo goleiro, eu não tenho questionamento do Alisson, goleiro de clube. Mas na seleção, de fato, 2 Copas. Contra a Bélgica, ele falhou em um dos gols. Contra a Croácia, a mesma coisa. Falhou novamente. E aqui na Copa América ele já falhou. E não foi só uma vez. Não. Concorda? Pô, não. Ou eu tô sendo muito exigente? Não, tá não. Se tem uma das principais questionamentos é por que ainda o Alisson. Cara, e o Bento... Beleza, é um ótimo goleiro, cara. Estamos questionando aqui, mas eu acho que tá na hora de movimentar. Eu acho que sim. O Bento na flor da idade aí, cara, pegando tudo, talvez sendo negociado com a Inter de Milão. O que acontece com o Bento e com o Rafael? Apenas prejudicam os 2 times aqui no Campeonato Brasileiro, porque o goleiro do Atlético Paranaense foi expulso ontem,
Eles vão ter que jogar com o terceiro goleiro na rodada do final de semana. E o Jandrei, que tá no time do São Paulo, acaba falhando todo o jogo e a torcida pé da vida com o cara, e o Rafael é o terceiro goleiro da seleção. Ô Dorival, põe os caras pra jogar. Não vai pôr, né? Porque agora a gente tem mata-mata. Mas, cara, agora não vai jogar mais. O Alisson não tem a confiança da torcida, cara. É impressionante. É impressionante. Isso é fato e já virou lei. Estamos de acordo. Obrigado. Próximo. A última do Amaro aqui, hein? Danilo, Obrigado, Bruno e Amaro. Savinho. Danilo, Bruno e Savinho. Não são jogadores para a seleção. São bons nos clubes deles. Danilo, lateral. Bruno, Guimarães e Savinho. Bom, eu acho que, assim, desses... É difícil essa resposta, hein? Mas eu acho que pro momento atual dos jogadores, e se a gente pega posição por posição, a gente já até falou isso em alguns episódios aí, eu, JP e Biel. Cara, se a gente pega posição por posição, que você vai comparando com outros times aqui, principalmente na América do Sul, a gente ainda é superior em quase todas as posições. Eu acho que, assim, Danilo, eu acho que não tá fazendo... Tá fazendo um papel muito defensivo, então não sei se é, de novo, não tem como a gente saber, né, JPC, se é um pedido do treinador. O Bruno, cara, eu acho que ele é um cara que tem espaço nesse momento aí pra seleção, acho que não tem uma outra pessoa. E o Savinho, cara, eu acho que tá mandando bem. Eu acho que teria outros nomes que eu falaria que não tem espaço na seleção. Não, o Savinho, eu acho... O Savinho talvez é o futuro também. E ele foi oficializado agora como atleta do City, né? Porque ele, até então ele já era do grupo. Sim. Ele rodou ali na Holanda, talvez na Bélgica também estava agora no Girona. E o ano que vem ele já tá tinha até a expectativa dele ser realocado em algum outro time. Até o próprio Bahia estava interessado. Faz parte do grupo, né? Então, aí você vê que, cara, não, mas ele vai pro time principal e vai brigar por posição. Agora, o Bruno Guimarães é um baita volante, mas não está bem. Eu concordo que não vem jogando bem. Concordo, e o Danilo a gente já debateu aqui, né? Nessa mesma coletiva aqui dos outros amigos. Muito bom. Obrigado. Próximo. Rock'n'Rovert perguntou: Vini Júnior e Thiago Leifert. O que foi essa treta aí? Boa pergunta também. Boa pergunta. Quer puxar aí, JP? Não, deixa eu vamos da casa. Fã do Thiago Leifert, fã do Vini Júnior. Vamos lá. Thiago Leifert e Vini Júnior. Primeiro, gosto demais do Thiago Leifert mesmo, assim, acho que faz uma live muito legal, tá gostando muito do trabalho. Live leve, né? Live leve, cara, o cara comunicativo, vai botando pessoas de outros times, os repórteres de vários times, cara, achei muito legal o formato que ele tá pegando e torço demais para que a live cresça cada vez mais. Thiago, pega lá a live dele que é bem legal. Bom, sobre o momento, o que aconteceu foi que o Thiago Leifert no jogo contra o Paraguai, ele comentou que o Vini Júnior não tinha sido objetivo demais, tinha feito muita firula, comentou, mas foi dentro de pegou um recorte, como a gente faz aqui no nosso canal, aqui no Sou Canarinho, tem recortes. E aí pegou um recorte onde fala isso, assim, mas ele estava falando dentro de um outro contexto, onde ele comentava que o time jogou bem, que o Vini Júnior tem que ser o melhor jogador do mundo, ele merece isso. E o Vini respondeu isso no Twitter, acho que do Mil Grau, falando que, comentando lá pro Thiago Leifert, falando assim, pô, esse cara aqui quer me jogar contra a seleção e contra a torcida, mas ainda bem que o canal dele não é muito assistido. Esse foi o comentário, assim, em síntese do Vini Júnior. Bom, eu sou um dos poucos, então, que assiste o canal do Thiago Leifert, sendo muito sincero, gosto. E acho que o Vini Júnior mandou muito mal. De novo, a seleção brasileira está começando a entrar em discussões com a torcida, ao invés de querer jogar futebol, ao invés de mostrar futebol. Vini, se você tivesse calado ele no jogo contra a Colômbia, você respondeu depois do jogo contra a Colômbia, com 5 minutos, você foi lá e tomou um cartão desnecessário, totalmente destemperado, totalmente desequilibrado. Então, assim, nesse momento, devolve na bola, galera. Assim, o que a gente espera é que acho que todo comentarista, mas não é o caso do Thiago Leifert, que ele não fica queimando a seleção brasileira e os jogadores. Não é assim o perfil dele. E eu vi essa live. Então, assim, ele não queimou, assim, ele não estava queimando nada da seleção. E aí, o que eu posso dizer é, cara, devolve na bola, gente. Devolve na bola. Todo torcedor e todo comentarista, a melhor forma de você tampar o cara é falar assim, eu vou calar a boca desse pessoal. Eu vou jogar bola aqui de uma forma que todo mundo vai amar a seleção brasileira de novo. Que é isso? Olha a seleção brasileira, o tanto de amor que existe, e aí você vê que a gente tem muita oportunidade. Sim.
só pra complementar, eu não culpo o Vini Júnior pelo comentário, porque às vezes as coisas chegam pra ele também de uma forma, como você mesmo mencionou, recorte, né? Recorte e de talvez distorcida. E aí quando ele fala do alcance do canal do Thiago, é talvez por desconhecimento também, né? Sim. Porque o que o Thiago fez na Globo e tá fazendo agora alone, né? Ou com as parcerias que ele tem ali pra trazer sempre informações, opinião dele de uma maneira muito bem estruturada pro torcedor, pra quem ama o esporte, ele faz no sentido de tentar resgatar, como o nosso canal aqui também, a paixão do torcedor brasileiro com a seleção. É apaixonado pela seleção. Exato. Ó, então... Ele, o Rica Perrone, são caras assim, gente, que são apaixonados como a gente aqui. São apaixonados. O Rica Perrone, inclusive, falou que também não dormiu. Então, assim, ele também falou lá que ele tava lá meio chateado lá, que não conseguiu dormir direito. Então, por que a gente fala isso? Cara, o nosso nível de exigência, ele é um pouco diferente do normal da torcida, porque a gente vive isso intensamente todos os dias. Eu falo do meu clube de futebol todos os dias nos grupos de WhatsApp, com os meus amigos, com os parceiros aqui do Sou Canarinho e tudo mais. E a mesma coisa eu faço com a seleção. Tem cara que não entende quando eu falo que eu gosto e dedico meu tempo com a seleção da mesma forma que eu dedico pro meu time. O meu time é todo dia, a seleção também. Todo dia a gente pensa, e por isso que a gente criou o canal, né, João? Exatamente. A gente tem um amor aqui pela seleção brasileira e a gente sabe o tanto de potencial. De novo, gente, tem 5 estrelas aqui, galera. Não tem outro time que tem isso, não. Não tem outra seleção. A nossa seleção tem que ser temida. E quem tá na seleção tem que saber que é isso. É isso que tem que entender. Quem tá lá sentado e jogando, ou sentado na beira do gramado, ou jogando bola, tem que saber. Vocês estão carregando o maior time de futebol do planeta. É a maior camisa do futebol. A gente não pode destruir uma entidade como a seleção brasileira. É isso. Obrigado pela colocação aí. Boa. Próximo. DJ Dinozão escreveu: a seleção brasileira ainda dá Ibope? Eita, essa é boa, hein? Essa eu vou até pedir ajuda. Aquele carinha que tá aqui participando com a gente da Globo lá. É, isso. Comenta aí. Posso falar aqui o que você comentou com a gente? Então, só trazer pra vocês aqui. Falou recorde do ano. Futebol. Brasil e Colômbia. Não, recorde do ano de audiência. De tudo? De tudo. Comparando com novela. Eu achei que era do futebol. Foi o maior pico de audiência. Foi o maior pico de audiência naquele momento. Então, ou seja, seleção brasileira da Ibope, pega os canais aí também, vê, sei lá, do Thiago. Pô, o jogo foi numa terça-feira, 10 horas da noite, cara. Um dia que não é típico de futebol. Não deve ter sido a retenção maior, tá? Então, assim, sim, passou, né? É isso. Ele passou, ele teve um pico maior do que os outros. A retenção, não sei se ficou todo mundo assistindo até o final. Depois a gente conversa com o cara, depois a gente fala aí com o pessoal da Globo aqui pra entender. Não, e tem a galera que vê no Sport TV, você acaba dividindo, né? Exatamente. Então, ou seja, gente, seleção brasileira é uma paixão nacional e tá todo mundo sedento pra ser campeão de novo. O que a gente precisa de novo, a gente não é resultadista aqui. A gente quer ver a representação na seleção brasileira. A gente quer ver isso. E é isso que a gente espera na seleção. E Copa América, se o Brasil, em vários torneios extintos, por exemplo, Copa das Confederações, somos os maiores vencedores. Copa do Mundo, Copa América, não somos. Estamos 6 títulos atrás dos 2 principais rivais e que o primeiro a gente vai encontrar agora. Então a gente tem que matar esses caras. O Brasil tem que eliminar o Uruguai para conseguir alcançar o 10º título contra a Argentina em Miami no dia 14 de julho. Então assim, pra gente chegar mais perto deles agora, a gente conta com vocês, com apoio. Não é fácil? Não é. Os caras ganham muito dinheiro. Cara, cada um no seu trabalho vai tentar ganhar o máximo de dinheiro possível. Exatamente. Ninguém aqui é puritano pra falar que eu trabalho por amor. Eu não quero ganhar nada, eu quero apenas ser feliz. Só que não, o cara joga o futebol e hoje é negócio. Então assim, os caras vão ganhar muito mais do que os caras que ganharam títulos pela seleção. Infelizmente é assim. E daqui 30 anos os caras vão ganhar muito mais do que os caras estão ganhando hoje. E talvez o futebol seja pior ainda. Então, cara, vamos confiar, vamos torcer e vamos acreditar que a seleção brasileira, ela está ferida. A gente falou isso num episódio no ano passado contra a própria Colômbia, a gente acabou perdendo, mas ela não está morta. E eu tenho certeza que a gente vai... ressurge.
uma hora ressurge. E a gente tá, assim, a gente acredita muito nisso. Tanto que esse A canal bola tá lá, né, João? Precisa alguém chegar e chutar ela. Exato, cara, exato. Vamos, bora lá, Brasil, continuar acompanhando e mostrando que seleção brasileira dá ibope, hein? Dá ibope e muito. E a gente vai continuar trazendo esse amor aí. Aproveita pela e convida seleção. um amigo aqui pro nosso canal, é só sobre seleção. Boa. A gente tá sempre debatendo, trazendo coisas novas, um formato diferente, esse que a gente tá trazendo hoje aqui pra vocês, né? Assiste os episódios da bancada completa que tem eu, JP e o Biel, a conexão das gerações, o objetivo desse canal é esse, bora lá. Obrigado pela pergunta, próximo. E a última pergunta aqui do André Louco. Todo mundo falando do meio campo que joga na Europa e tomamos um baile de um meio campo que joga no Brasil. Essa é boa de Que responder. loucura, hein, André? É louco? Essa aí, essa é boa de responder, hein, JP? Acho Nossa. que isso daí é algo Puxa bizarro. aí. Porque você pega o meio-campo da seleção praticamente de Premier League, né? 100% ali. E aí você pega o meio-campo. Um cara que não é nem relacionado para os jogos de São Paulo. Ele tá um ano aqui em Spa. Um outro, ele é simplesmente o meio-campista do Lanterna do campeonato. Foi campeão da Libertadores ano passado. Foi campeão da Libertadores. Mas assim, mas é isso que eu tô Atual, falando. né? É isso que eu tô falando, mas pessoa atual, exato. E o outro, terceiro elemento, ele é reserva do Palmeiras, né? Reserva. Ele não é um jogador 100% titular. Ele usa sempre, mas não é titular. E o Richard Rios, pra quem não sabe, ele ainda tem o passe, uma parte dele vinculada ao Guarani, campeão brasileiro em 1978, time do interior que tá assim, em último lugar na Série B desse ano. Então, assim, cara, são jogadores que jogam aqui, João, no futebol brasileiro. E a gente fala, será que a gente não tem volantes meio-campistas que pensam pela seleção brasileira jogando aqui também, que poderiam estar na seleção? Então, essa é uma pergunta muito boa. E assim, eu tô aqui me segurando, porque assim, a gente fala muito do futebol internacional, do futebol europeu. Vamos pensar. O maior futebol hoje visto no mundo, e que é dito como o melhor campeonato do mundo, é a Premier League. A Premier League é montada por quê? Pelo quê? Jogadores estrangeiros. Não são jogadores locais. Se fosse o campeonato só de ingleses, eu tenho certeza que não seria o campeonato mais assistido do planeta. Beleza. E o campeonato brasileiro? Não, o campeonato brasileiro é muito pior que os europeus. Vamos comparar aqui com os outros europeus. O campeonato francês é melhor do que o brasileiro? Não. Campeonato espanhol tem Real Madrid e Barcelona. Tem duas equipes de vez em quando um faz uma gracinha ali. Só. Agora foi o Girona, né? Mas será que ele é melhor do que o campeonato brasileiro? Campeonato italiano, sem chance de acabou ser. Já acabou há alguns anos. E o campeonato alemão? Tem lá, sei lá, no máximo dois times, né? Bayern e o Borussia. Que é o Leipzig, né? Os dois Bayern não, é um Bayern. Esse ano foi um meteoro. Outlier, exato. Dele. Gente, desculpa. Até essa reflexão, assim, a gente fazendo aqui a partir dessa pergunta, porque quando a gente olha pro futebol brasileiro, será que de fato não dá pra levar mais gente no futebol brasileiro? Mais brasileiros que jogam no futebol brasileiro? Sim. Eu, sinceramente, acho que é uma reflexão que eu não tinha parado ainda pra pensar e refletir isso muito claramente. Mas isso é dito já em algumas discussões, eu já vi muita gente defendendo isso, que, o futebol brasileiro não é tão pior assim do que os outros, e eu tendo a achar, JP, que essa é uma questão boa da gente tratar em alguns dos episódios aí que a gente vai conversar com vocês. E o saudoso Biel, nosso companheiro de bancada nos nossos EPs, ele trouxe algumas visões sobre os convocados e os times que eles jogam. E ele sempre questionou... Que é o segundo escalão da Europa. Escalão. Então, cara, ele matou a pau ali. Se você não viu, vê o episódio da convocação. Quando ele cita, por exemplo, que, cara, a gente tem volante do Wolverhampton, volante do Newcastle, West Ham, Aston Villa. Cara, 4 clubes que, se pegar aqui os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro... Eu não duvido não que vai ser pau a pau os jogos. Certamente. Eu sinceramente, se você olhar aqui para os times, seja lá, os times que estão aí nos últimos tempos, Flamengo, Galo, Palmeiras, principalmente Palmeiras, né? Sei lá, até olhar pro São Paulo, que foi campeão ano passado, não jogou, assim, Botafogo também. Cara, se a gente pegar aí os 6 primeiros, será que não vale a pena fazer um teste? É uma boa característica, é uma boa questão. E eu tenho certeza que no futebol brasileiro teria mais.
Não temos próximos, fechamos aqui o nosso modelo aqui de sala de imprensa. Obrigado a todo mundo que mandou. Obrigado, JP. Valeu demais aí por esse modelo. Biel, você tá aqui com a gente também. A próxima, vamos ter esse modelo aqui acontecendo. Fala pra gente se você gostou desse modelo e a gente espera nos próximos aí, a gente sempre trazendo coisas da seleção brasileira em formato diferente. Galera do Podspace, obrigado aí mais uma vez por tudo. E a gente tá esperando a sua marca aqui também, galera. Valeu, até mais!